Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal No Horizonte da Fé Católica. Eu sou o professor Jair Luiz Reis. Hoje então vamos tentar refletir se há diferença entre os conceitos de redenção e salvação. O que você acha? Existe uma diferença entre redenção e salvação? Claro que quando a gente está falando tanto de redenção como de salvação, nós estamos falando da mesma realidade, que é aquilo que Deus fez por nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo, para nos salvar. E aí eu lembro que em 1995, então foi feito um pedido de um estudo para a Comissão Teológica Internacional, para que refletisse um pouquinho sobre esse conceito da teologia da redenção. Então começo falando que, assim, uma perspectiva diferente. Quando nós falamos do conceito de redenção, o nosso olhar está voltado para Deus, aquilo que Deus fez para redimir o ser humano por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então a redenção é esse olhar, essa percepção das palavras e das ações de Deus realizadas para a nossa redenção. Então nós podemos mencionar que Deus, ele redime o ser humano, tem um projeto histórico salvífico desde a criação. Deus cria para salvar. No processo criacional, podemos assim dizer, já existe um plano redentor incluso. E aí nós podemos perceber que Deus já criou todas as condições para o ser humano ser redimido. Ele nos libertou definitivamente daquilo que nos aprisionava, que é o pecado original. Ele nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para que no evento da cruz nos redimisse de uma vez por todas. Então essa é a ação, assim de forma bastante resumida, que Deus Pai, por meio do seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo, já realizou para a nossa redenção. E aí entramos no segundo conceito, que é o de salvação. Quando nós falamos de salvação, necessariamente passa pela acolhida do ser humano. O ser humano precisa acolher a revelação de Deus. Não é suficiente todo o plano redentor de Deus Pai por meio do seu Filho Jesus Cristo no Espírito Santo, se essa realidade não é acolhida por nós. Se nós não damos a nossa resposta de fé. E a nossa resposta de fé, claro, passa pelo nosso arbítrio. Nós precisamos querer sermos salvos. A salvação, ela também depende de nós. É uma frase que até é bonita, que eu até já mencionei aqui uma vez, num dos vídeos no canal, que, claro, a criação é oriunda somente de Deus. Mas a salvação, como mostra Santo Agostinho, ela requer sempre a participação do ser humano. O ser humano é que precisa dar a sua resposta, precisa dar o seu sim, mediante a sua adesão. Essa bonita palavra do assentimento da fé. O que é isso? O ser humano que no exercício da sua vontade e inteligência concede livre resposta a este apelo redentor de Deus. E assim nós podemos fechar um pouco essa compreensão dizendo o seguinte, como o documento mostra: Deus é o autor da redenção. É Deus que nos concede todas as possibilidades e mesmo na nossa resposta da salvação, Ele já nos conferiu o dom da graça de Deus. Este dom sobrenatural
que nos permite dar a nossa resposta. Então Deus cuida de tudo. Ele já nos prepara para essa resposta. Ele, em seu projeto redentor, ele envia o seu Filho Jesus Cristo, que, por meio da sua entrega, ele nos mereceu a salvação. E agora ele nos continua ajudando a dar a nossa resposta. Ele acompanha a nossa resposta sob assistência do Espírito Santo. Assim, para fechar, em poucos termos, redenção é aquilo que Deus fez por nós. E a salvação? A salvação então diz respeito a esse processo em que, diante de tudo aquilo que Deus fez por nós, nós damos a nossa resposta e permitimos que Deus de fato nos salve. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou da reflexão, então peço para que você deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.